Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu quero já agradecer a tua paciência por nos esperar um pouquinho. Questão de, é bem no horário do pico, horário que a gente está se organizando aqui com um convidado, e aí a gente acabou atrasando um pouquinho, mas é uma noite muito especial, onde a gente vai trazer a segunda edição do Vericast, onde a gente vai debater, vai falar de um assunto que para nós ainda é um tabu, geralmente para a sociedade, que fala-se sobre o Novembro Azul, mas para isso eu preciso que você curta, compartilha, comente, deixe aí o recadinho para nós, alguma pergunta, porque agora a gente vai estar aí com um convidado bem especial, onde além de ele poder falar da área na questão do Novembro Azul, ele também é homem e vai falar dos desafios daqui a pouco, por que o homem é tão envergonhado, aquela questão, se existe ainda um pouco de machismo sobre isso. Mas então eu preciso que você curta, compartilhe, passe esse link para amigos e deixe suas perguntinhas aí que a gente, na medida do possível, vai também fazendo ao vivo aqui para ele. Certo, pessoal? Então agradeço a Deus pela vida de cada um que já está aí nos assistindo. E é um mês onde a gente pode gerar vidas. Nós queremos transbordar vidas para as pessoas. E já vamos entrar porque o Laércio, né, gente, ele tem bastante agendas. Eu não sei se ele não tem agenda logo na sequência aqui. Então eu gostaria que ele já entrasse, desse um oi para a galerinha e pudesse se apresentar um pouquinho para o pessoal conhecer aí quem vai conversar conosco nessa noite. Será que é por... Agora vamos tornar o assunto um pouco mais leve. Será que é por isso que tem menos homens do que mulheres já no mundo, Laércio? Provavelmente, na verdade, o homem ele acaba tendo um estilo de vida bem perigoso. A gente pega até os 49 anos, a maior causa de mortalidade são as causas externas, são os acidentes, a violência interpessoal. E quando a gente vai ver, o homem é o que mais morre nessas circunstâncias. Então, isso já favorece, né, essa diferença entre o quantitativo de homens e mulheres, mas aqui em Sapucaia, até 35 anos, temos mais mulheres do que homens. Então, faz pouco tempo que nós estivemos na Câmara de Vereadores falando sobre os números, e a gente nota que até os 35 anos temos mais mulheres. E depois começamos a ter, mais homens, e depois as mulheres, então, em maior número. Eu acho que tem muito a ver com esse estilo de vida masculino. A questão da saúde, né? Da importância que dá para esse olhar. Mas antes de a gente entrar especificamente sobre... Eu vou virar aqui um pouquinho, que a gente está ao vivo, viu, gente? Então, ao vivo, a gente vai organizando aqui. Daí eu consigo olhar para você que está aí. Antes de nós falar especificamente sobre a questão do câncer, né? Que é a questão do que é trabalhado no Novembro Azul, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais a tua história, assim, Laércio. Como é que é todo o teu nome? Eu me identifico muito com o Sapucaia do Sul. Eu tenho 56 anos. Eu vim trabalhar aqui em Sapucaia já há quase 30 anos atrás. Eu vim como auxiliar da enfermagem. Hoje eu sou casado, tenho um filho que já tem 21 anos de idade, já está na universidade. Então eu tenho toda uma trajetória dentro do município que me deixa muito feliz, porque eu consegui galgar vários cargos, sempre através do meu trabalho de estudos. Então hoje eu consegui terminar o meu mestrado, foi em 2019, terminei meu mestrado em ensino na saúde,
E eu sei o quão difícil é para uma pessoa que veio lá de baixo, lá do interior. Eu nasci em Estância Velha, ali próximo de Novo Hamburgo, e naquela época o ensino era uma dificuldade para todos. Então, desde muito cedo eu já tive que trabalhar. Com 14 anos eu já trabalhava em fábricas de calçados, né, que aquela é uma região forte de indústria, e eu tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então foi... Com 14 anos isso. Com 14 anos de idade. E nessa idade tu já pensava em entrar para a área da saúde, assim, Laércio? Qual que foi a chave que virou, que tu pensou, não, eu quero a área da saúde, e por que tu foi para esse caminho, né? Houve alguma coisa de forma pessoal, algum propósito de vida, assim, que tu pensou? Na verdade, eu nunca pensei assim, olha, eu vou ir para a área da saúde. Essa mudança de chave foi exatamente naquele período. Eu conheci uma menina evangélica que era uma técnica de enfermagem. E eu vendo que como ela trabalhava, eu me interessei não só por ela, né? Mas pela enfermagem. Foi um pacote, né? Exatamente. Então, isso que idade mais ou menos, assim, Laércio? Eu tinha 21 anos. 21 anos. 21 anos de idade. Já teve a primeira experiência que tu gostou da área da saúde. Exato. E aí eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem em São Leopoldo, que era um curso de ensino fundamental, curso de 1 ano de duração. E quando terminei esse curso, eu fui trabalhar no Hospital São Camilo de Esteio, que foi a minha primeira experiência, lá onde eu fiquei 4 anos trabalhando. Então até hoje eu tenho muitos amigos lá. E nesse período, então, eu vim trabalhar em Sapucaia também. Então, em 97 foi quando eu comecei a trabalhar aqui, em Sapucaia, no Hospital Getúlio Vargas. E foi quando eu passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá eu fui fazer a minha graduação como enfermeiro. Então, isso foi bem importante naquele período. Depois, sim, aí eu tive que ir morar em Porto Alegre para poder ficar próximo da universidade, enfim. E aí eu retornei já como enfermeiro. E prestei o concurso, né? Quantos anos é para fazer um técnico de enfermagem, e depois quantos anos é para se formar como enfermeiro? Só para que a população que está lá nos assistindo, e vai ficar depois gravado, quem puder ver mais tarde, não puder assistir tudo agora, quanto tempo tu investiu na tua carreira, assim, né? Só de técnico e enfermeiro? Eu ainda invisto, até hoje eu não parei de estudar, né? Um eterno estudante. Esse final de semana eu terminei um curso que eu fiz EAD, então eu já entendi para mim que eu nunca vou parar de estudar, porque as coisas estão sempre crescendo, assim, o ensino, o conhecimento, ele cresce a cada dia, e o ser humano, quando para, ele começa a caminhar para trás. Então, eu procuro estar sempre... Numa evolução. Nessa evolução, exatamente. E desses dois primeiros passos, então, de técnico e de enfermeiro, dá um total de quanto tempo de estudo? Uma formação assim? O mínimo que uma pessoa leva são 6 anos. Vai levar 2 anos para fazer um curso técnico e depois 4 anos a 4 anos e meio para fazer um curso de enfermeiro. Isso é uma questão importante, que muitas vezes as pessoas não entendem que todos são enfermeiros, né? Mas na verdade não. O enfermeiro é o que tem o curso superior da enfermagem. E aí nós temos os técnicos de enfermagem, que são a nível médio, é um curso de 2 anos. Então tem essa diferenciação. O pessoal chama todos de enfermeiros, mas enfermeiro é o que tem o título, né, a graduação de enfermagem. Vamos ver o que os bastidores estão nos pedindo aqui. Fala, Gabi. É uma coisa, Veri, que para mim foi bem importante, e noto assim como Deus realmente vai conduzindo as coisas. Eu e minha esposa, nós morávamos em Porto Alegre, e aí sobrou um dinheirinho, nós queríamos comprar um terreno. E procurávamos em várias cidades da Grande Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, Gravataí, e compramos aqui em Sapucaia. Eu trabalhava no Hospital da PUC, em Porto Alegre, morávamos lá na Zona Sul, e compramos um terreno em Sapucaia. E naquele período abriu o concurso para o Getúlio Vargas como enfermeiro.
Sapucaia. Sapucaia. E eu, morando lá, eu fiz esse concurso. E eu tirei o primeiro lugar. Nossa, então foi bem legal, que aí eu já tinha um terreno aqui em Sapucaia e fiz um concurso e tirei o primeiro lugar. Ou seja, era para ser aqui. Para cá. Total, né? De quanto tempo hoje tu é nosso de Sapucaia, então, Laércio? Aqui eu estou concursado desde 2003 como enfermeiro. Então, eu agora, no ano que vem, dia 21 de abril, ou é 19 de abril, eu completo 20 anos. Nossa. Sem intervalo, né? Então, assim, só para o pessoal que está nos assistindo, é uma honra, né, Laércio, que, querendo ou não, de ter alguém tão qualificado dentro do nosso setor da saúde. Então, se tu puder deixar registrado aqui para nós um pouquinho, o que tu faz hoje dentro da Secretaria da Saúde para que a nossa população tenha, né? Porque hoje tu está na área primordial, que é a saúde. Sim. As pessoas, elas conseguem dar uma relevada na questão do buraco da rua, né? A prioridade também, a gente sabe que é a educação, mas a saúde a gente sabe que não pode parar. E então, que setor que tu está lá, qual que é a tua função para mostrar assim, um pouquinho mais do teu trabalho para a nossa população? Sapucaia tem um quadro de funcionários muito qualificados. Nós temos dentro da saúde enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas com mestrado e doutorado. Então, pessoas que têm uma formação espetacular. Atualmente eu estou na gestão. Eu tenho algumas coisas que eu atuei em Sapucaia e também no município de Esteio que me deixam orgulhoso, que eu trabalhei e fiz a implantação do SAMU em Sapucaia do Sul e também em Esteio. Então, nas duas cidades tem o SAMU e quem fez essa implantação foi eu durante esse meu tempo que eu estava no SAMU. Que bacana, hein, Laércio? Eu gosto muito desse atendimento pré-hospitalar. Agora, nos últimos anos, eu fiquei 12 anos trabalhando no SAMU em São Leopoldo também, como enfermeiro concursado. Então, eu tenho essa vivência de ter atuado na linha de frente. E hoje eu fico mais fazendo gestão. Então, apesar de eu ser enfermeiro concursado do município, que isso é uma coisa que a atual gestão tem priorizado, que é a valorização do seu quadro de funcionários. Então, a gente vai ver secretários, muitos secretários são do quadro de efetivos do município. Eu acho que isso merece ser louvado, né? Sim. Eu estou, então, na gestão. O meu cargo é assessor superior. Na prática, eu sou o secretário adjunto da saúde. A doutora Daniela, que é a nossa secretária da saúde, e na ausência dela eu participo porque a saúde ela tem várias coisas acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo, e a pessoa tem que se virar para poder estar presente em todos os eventos. Não é fácil, eu imagino. Hoje a gente tem um número de habitantes bem grande, né, Laércio? E a gente sabe que o hospital, por estar se tornando também referência, cresce-se um número, né? Sim. Às vezes de algum familiar, de alguém que mora aqui, migra para cá também. Então, a gente sabe que não é só a questão daquele atendimento do dia. E vem crescendo esse atendimento, eu creio, né? Com certeza. O que se nota é que Sapucaia, especialmente nos últimos anos, ela teve um salto de qualidade e, como a gente diz, a vara ela aumentou o seu tamanho. Então, hoje, antigamente as pessoas reclamavam da falta de lâmpada no poste. Hoje ninguém mais reclama. Então, as reclamações hoje elas são mais pontuais e são muito maiores. A gente vai olhar Sapucaia do Sul, com uma população estimada de 142 mil habitantes. Imagina. Nós temos 53% dessa população atendida por unidades de estratégia de saúde da família. São aquela que fica no bairro da pessoa. Que ficam no bairro. Só para exemplo, São Leopoldo, que tem 250 mil, tem 11%. Então, veja a diferença. Estamos falando de 53% para 11%. Quantos, mais ou menos, assim, estratégia de saúde a gente tem? Quantos postos nos bairros, assim, Laércio? Claro que eu não te fiz essa pergunta antes, eu não sei se tu vai... 26 postos 26 nós temos. Postos. 26 que são estratégia de saúde da família. Então, a gente começa lá do Carioca, vai lá para o Colina Verde, então é de leste, oeste, norte a sul. Nós temos essas unidades de estratégia de saúde da família. E dentro da gestão hoje nós já temos planos para crescer pelo menos mais 2 unidades até o final da gestão desse governo,
porque tinham muitas coisas e ainda tem para serem arrumadas. A necessidade é grande ainda, Ela né? é muito grande e são várias de diferentes. Então, tu tem muitas vezes as pessoas criticam, olha, o prefeito ele investiu na praça e não tem médico no posto. Mas uma coisa que se tem que sempre lembrar, que saúde não é apenas o médico no posto, não é apenas o remédio na farmácia. O lazer também é saúde. Uma população que não tem lazer, uma população que não pratica esportes, Fica é uma ansiosa, população cria doente. emocional doente, né? Porque Exatamente. o emocional doente. Então, hoje se trata nesse nível, né? Eu acho que a prefeitura, a gestão, ela tem que ter várias frentes atuando simultaneamente. Não pode uma parar para atender a outra. Então, todas as coisas têm que estar acontecendo Alinhadas, no né? mesmo tempo. A última pergunta que eu vou fazer para nós poder entrar realmente Novembro. no Novembro Azul, né? Uma das dúvidas, Laércio, que as pessoas têm, e eu falo por nós ali, por toda a questão que a gente serve através do gabinete, eu cheguei no posto e um técnico de enfermagem me atendeu. Pode isso? Então agora alguém que é da área profissional vai te responder. Porque às vezes eles não acreditam no vereador, Sim, né, Laércio? Sim. Uma coisa que é importante, que as pessoas devem entender. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem regras que são universais. Em todos os estados, em todos os municípios, eles vão seguir esta norma. Então, as pessoas primeiro elas têm que entender como o sistema está constituído, para depois poder criticar. Às vezes a pessoa faz a crítica, mas nem conhece o funcionamento. Nós temos dentro da saúde a atenção básica. A porta de entrada do sistema de saúde é a atenção básica. A atenção básica é o postinho do bairro, certo? Ah, mas eu estou com uma dor, o meu familiar está com falta de ar, dor no peito. Onde é que ele vai ser atendido? Pode ser no postinho? Pode ser atendido. Mas nem sempre o postinho vai poder atender. Por quê? Porque o posto tem uma agenda e ele tem que atender aquelas pessoas que estão agendadas. A prioridade é a agenda. É a agenda. E nem sempre, o médico ele é um profissional, ele tem um contrato de trabalho e a legislação do médico diz que esse médico não pode atender mais do que 3 por hora. Então nós temos que cumprir a lei. Ah, mas o médico pode atender mais? Pode, mas isso tem que ser uma negociação entre a equipe. Hoje atende um a mais e amanhã ele vai atender um a menos. Agora eu tenho que respeitar esse quantitativo. As intercorrências, por exemplo, a pessoa que está com falta de ar, está com dor no peito, está com febre, né? Criança costuma ter muito problema com febre, elas têm que ser atendidas num pronto atendimento, na UPA. Então, aonde a UPA... Se for urgência, tem que ir para a UPA. Exato. Então, quando o técnico de enfermagem vai fazer o que nós chamamos de acolhimento, ele vai escutar o que a pessoa está dizendo e vai fazer uma avaliação e vai ver se aquele caso o posto vai conseguir atender. Porque nem sempre o posto vai poder dar uma resposta que resolva o problema. Ou seja, ele não vai ser resolutivo. Então ele vai precisar encaminhar, por exemplo, para a UPA, para o hospital, certo? Porque nem todos os medicamentos eles estão disponíveis na unidade de saúde. Tem medicamentos que tem na UPA e não tem no posto. Até exames também, Até né? exames. Isso é uma outra questão. Às vezes a pessoa, olha, eu fui no posto, o médico pediu o exame e vai levar 1 mês para fazer a coleta do exame. E isso acontece. Porque são exames que não são urgência. Os exames que o médico da UPA pede, eles são feitos no dia, na hora. Por quê? Porque são problemas que precisam uma intervenção na hora. E qual a diferença da UPA para o hospital? Para o hospital. Qual E é o hospital vai ser uma complexidade maior. Então, a gente tem a atenção básica, que é o nível primário. Depois a gente vai ter a UPA, que vai ser um nível secundário. E nós vamos ter o nível terciário, que vai ser o hospital. Que vai ser qual o caso que nós vamos levar para lá? O paciente mais grave, né? Um atropelado, uma pessoa que precisa uma internação. Então, esse é o caso. Então, o mais adequado sempre é a pessoa se dirigir à UPA e quando precisa de uma internação ou alguma intervenção a nível hospitalar, a própria UPA faz o contato com o hospital, a nossa ambulância leva e encaminha e faz todo o processo. Mas então o técnico de enfermagem, ele pode fazer, por exemplo, o pré-câncer. Ele pode colher
É o enfermeiro. É o enfermeiro, exatamente. O enfermeiro, ele tem várias coisas que ele pode fazer. Ele pode fazer o exame, a coleta do exame, ele tem a capacidade, é legal. Ele pode prescrever alguns medicamentos que estão dentro de programas. Então, isso não fazia muito sentido no passado. Os enfermeiros faziam uma coleta e aí tinha que pedir para o médico, faz uma receita para paciente de um remédio para fungo. Ele mesmo acompanha, né? E aí o médico prescrevia e nem via o paciente. Então, hoje isso está muito definido, a atuação do enfermeiro, ele pode prescrever medicamentos e ele pode solicitar exames também. Olha que interessante, às vezes até para trazer essa tranquilidade para a população, porque a gente explica, e eu vou te dizer, eu acho que, não sei se tu lembra, Laércio, que quando a doutora era vereadora e eu era chefe de gabinete dela, quando a gente chegou e descobriu que era assim nos postos de saúde, nos deu um baque, porque a população nos trouxe essa informação e a gente, meu Deus, tá fazendo tudo errado. E a gente fizemos contato até com todas as áreas da medicina, para que eles realmente nos provassem que isso era possível. E sim, aí foi dito que era algo, inclusive a nível de governo federal, né? Que o enfermeiro sim poderia fazer esse atendimento, até com as grávidas, o acompanhamento, para que se houvesse algum caso de gravidade, aí sim é passado, né? Hoje se trabalha, Veridiana, com uma equipe multiprofissional. Então, tu vai ter o fisioterapeuta, o farmacêutico, todos dentro de uma equipe trabalhando, não um competindo com o outro, mas cada um fazendo as suas atividades. Então, quando o enfermeiro ele faz porque ele sabe o que está fazendo. E uma coisa que vocês querem ver um enfermeiro bravo é dizer assim que o enfermeiro é quase um médico. Na verdade, não tem. O enfermeiro não é um quase médico. Ele fez toda uma formação. O enfermeiro ele fica mais focado no cuidado. Então a enfermagem ela fica muito próxima ao paciente. E a diferença de formação, assim, em tempo, o médico tem 6 anos e a enfermagem tem 4 anos e meio, 5 anos, dependendo da universidade. Então não é tanta diferença. A diferença são alguns aspectos, especialmente na questão do diagnóstico, que a enfermagem não faz diagnósticos. Quem faz o diagnóstico das doenças é o médico. Agora, não tem por que a gente deixar um médico que poderia estar fazendo o diagnóstico coletar um câncer, um pré-câncer, no caso feminino, né? Que poderia ser um enfermeiro, uma pessoa com qualificação fazendo. Então, isso é uma coisa que parece... Que vai passando, a cultura foi melhorando e as pessoas também foram aceitando, né? Mediante esse conhecimento. E a gente vai para estados, por exemplo, Centro-Oeste, Nordeste, e isso já está muito mais dentro da cultura. A figura do enfermeiro já é muito melhor aceita e isso já não soa tão anormal. Já é mais comum, né? Eu quero agradecer o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, a Jane, nós temos a Fernanda, nós temos a Shirley, temos o Adriano, temos a Cíntia. Então eu quero agradecer o carinho de cada um que está conosco, né? E se puder, continue compartilhando, marcando, deixe sua pergunta, que agora a gente vai entrar no assunto. A recém, né, Laércio? Mas foi muito importante toda essa abordagem, até para que a população se sinta acolhida, vendo como que funciona o dia a dia do posto e da nossa saúde, né? Diante de tudo isso que você já nos contou, assim, Laércio, sobre a questão do Novembro Azul, diante de toda essa tua experiência da área de profissionalismo da saúde, tu acha que esse trabalhar de Novembro Azul tem progredido, tem feito mais sentido? Porque tem gente que acha que é bobagem. Novembro Azul, falar mais só em novembro, temos que falar em outras épocas, que sim, né? Mas tu viu que isso tem evoluído de forma positiva, ou ainda é um tabu muito grande e, infelizmente, mesmo tendo o Novembro Azul, ainda não progrediu como a gente gostaria? Quando nós olhamos esses meses especiais, como nós tivemos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, na verdade eles são especiais para nos lembrar algo que nós deveríamos estar fazendo sempre. Então, se eu sou uma mulher
e eu noto no meu corpo alguma coisa diferente, eu tenho que verificar o que está acontecendo, porque quanto mais tempo eu vou deixando, eu posso estar dando tempo para um problema que pode se tornar muito sério e que depois não ter mais tratamento. Que isso é o problema. Semana passada eu atendi lá no gabinete um senhor que a esposa dele está com câncer de útero e ele está disseminado. Ela tem 47 anos. E ela já está na cama em estágio final, então não tem mais tratamento. Né? Tem só como ir melhorando só ainda tratamentos paliativos, dor, né? essa questão assim. Então isso é muito sério, né? A gente sabe que nós temos vários fatores, tanto para homens quanto para mulheres, que eles são fatores de risco, né? Tem alguns que a gente não consegue mudar. Por exemplo, fatores que são hereditários. Eu não posso mudar a minha história familiar. Se meu pai, minha mãe tiveram câncer, eu tenho uma propensão maior a ter. Não, mas isso não quer dizer que eu vou ter. Agora, se eu já tenho uma história genética, eu tenho que cuidar para não colocar outros fatores de risco. Por exemplo, cigarro, né? A gente sabe que o cigarro é a maior causa de morte evitável do mundo. Então não existe nada que mate mais e que pode ser evitado do que o cigarro. Nossa. Tá e aí, não né? é somente o câncer pessoal, do pulmão. A gente pensa, o câncer de pulmão. Não. Todos os cânceres estão relacionados ao uso do cigarro. Câncer de estômago, de boca, de língua, de pulmão, daí próstata, bexiga, todos eles. Então, só no fato da pessoa não fumar, ela já está tirando um dos fatores de risco muito importantes. E aí, quanto mais ela conseguir desenvolver hábitos saudáveis e tirar esses fatores de risco, menores serão as chances dela vir a desenvolver uma doença tão grave como essas que nós estamos falando. Então, sim, ter mês especial para a gente se preocupar, para a gente fazer revisão, é importante. Não deveria ser, mas ainda é muito importante. E já falando sobre essa questão, né, do câncer, dentro da figura masculina de todos os cânceres, este tem sido mais agressivo, Laércio? O câncer de próstata, na verdade, dentro dos cânceres que acometem ao homem, é um dos que mais aparecem, né? E quanto antes o diagnóstico for feito, mais chances de cura a pessoa vai ter. Então, o que são fatores de risco para câncer de próstata? Vamos aos sintomas. Eu estava pensando... Eu ia te perguntar sobre isso na questão dos sintomas. Porque na mulher, a gente ainda consegue fazer o autotoque, né? Sim. Claro que o bom seria seguir toda aquela parte depois da idade ali para fazer o exame mais completo. Mas o autotoque já nos facilita muito. Eu acho que para o homem isso já não tem muito, né? É a questão de sintomas e idade, Laércio. O homem também tem os seus sintomas. Um dos primeiros sintomas que ele vai ter são sintomas urinários. Porque a próstata, se a gente tivesse um mapa de anatomia, nós veríamos que a próstata ela parece muito com o formato de uma maçã e ela envolve o canal da uretra. Então, quando ela aumenta de tamanho, ela acaba fechando esse canal e a pessoa começa a ter aquela dificuldade para fazer xixi. Ela vai, sente muita vontade, urina pouca quantidade, parece que nunca esvazia direito a bexiga, tem que levantar de madrugada 2, 3 vezes para fazer xixi. Gente, isso não é normal. E quando tu sente esses sintomas, já pode ser um indício ou também pode ser só ela alterada ali, inflamada? A maioria das vezes não é o câncer propriamente dito. Porque a próstata, com a idade, ela vai aumentando de tamanho. A gente chama de normal, é uma glândula. É uma glândula e ela vai aumentando de tamanho. Então, ela pode ter sintomas apenas por estar crescendo. Mas isso também precisa ser tratado. Então, a hiperplasia de próstata, apesar de ser uma doença benigna, o nome diz isso, ela também deve ser tratada, porque uma coisa que eu às vezes comento,
como eu trabalhei muito tempo em emergências, todas as noites era normal nós recebermos 3, 4 homens que iam parar na emergência porque eles não conseguiam mais urinar. Porque chegava um ponto que a próstata crescia tanto que fechava completamente o canal do xixi. Então, precisava ir na emergência para colocar uma sonda e a gente tirava 2 litros de urina de dentro da bexiga. Então, isso mostra o quê? Será que foi assim, de um dia ele estava urinando 10, nota 10, no outro passou para 0? Não, isso passou para 9, 8, 7, e a pessoa começa se acostumando com aquela questão. Não se acostumem. A gente não pode se acostumar. O corpo ele é uma máquina, ele não é uma máquina, mas em si ele tem um funcionamento certinho. Se alguma coisa não está funcionando, alguma coisa não está bem, né? Exato, e ele é um todo interligado. Então, às vezes, um problema emocional também pode afetar a tua parte cardiovascular, tudo está interligado. Então, o que atinge um órgão pode se refletir em outros. E isso a gente tem que valorizar. Então, às vezes, e isso é importante, eu já falei isso em outros momentos, um clínico geral, ele tem que ser importante e deve ser consultado com rotina. Todas as pessoas, homens, mulheres, mais importante às vezes do que o urologista, é um bom clínico geral, porque ele olha a pessoa como um todo. Se você vai no cardiologista, ele vai olhar o seu coração. Se você vai no nefrologista, ele vai olhar o seu rim. Então, eles acabam fragmentando. O clínico vai olhar tudo e ele vai, se precisar, pedir uma consultoria com algum desses especialistas. Este é o mais adequado, né, de se fazer. Tem uma pergunta que veio ali, até acabou minha bateria do celular. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, os bastidores nos passem aí. Foi a única que eu consegui ver aqui. Por exemplo, eu não tenho familiar com predisposição, não tive com câncer, não tenho sintoma nenhum. Então, qual que é a faixa etária da idade que eu vá procurar, então, é o posto de saúde que tem que procurar para fazer o primeiro exame, então? E como que é feito esse exame hoje ainda? É pelo toque ou tem alguma coisa diferente já? Hoje, normalmente, a gente diz que a idade é de 50 anos. Porém, se teu pai teve problemas, você deve começar antes. Com 40 anos, você já deve estar fazendo acompanhamento. Mesmo sem sintomas, a partir exatamente. De 40. Então, são exames que nem sempre o exame de próstata vai ser feito através do toque retal, que é o grande mito das pessoas. Então, muitas vezes é apenas um exame de sangue, que é o PSA. Quando a próstata aumenta ou que ela tem alguma alteração, este marcador aumenta, e aí sim, se vai pedir uma ecografia, vai se pedir uma biópsia, vai se encaminhar para o urologista, enfim, para o especialista, que é o que vai dar o acompanhamento. Mas na maioria dos casos, não é o câncer. Quando a pessoa vai procurar, normalmente ela já vai antes desses estágios. Felizmente, né? Então, hoje, eu não tenho a minha família não teve, né, câncer. E eu tô com 40 anos, eu já poderia me encaminhar para o posto para dar uma conversada com a equipe para ver se eu poderia já fazer esse encaminhamento. E hoje, uma das perguntas que foi feito para nós essa semana sobre o Novembro Azul, que a gente estava palestrando em outro lugar, quanto tempo mais ou menos em média, que é só o exame de sangue, vamos supor, que é feito. Se eu estou com 40 anos, não tenho sintomas, e o tempo médio de espera para fazer esse exame está em quanto, mais ou menos, assim, Laércio, no município? Hoje esse exame ele entra junto da rotina e está em torno de 30 dias. Então, se não tiver nada. Se não tiver nada, exatamente. Vai fazer algo de rotina. Normalmente o médico vai pedir exames de colesterol, vai te pedir todos aqueles exames de rotina, e aí o PSA vai entrar junto. Eu sempre digo assim, independente da tua idade, se alguma coisa que tu nota não está legal, procura um médico, conversa com ele. Às vezes é questão de visão, às vezes é aquela dor de cabeça que a gente vai acostumando. Então, o ser humano ele tem uma tolerância à dor. Então, tem coisas que incomodam, mas não é tanto. E aí que às vezes se esconde o perigo. Às vezes é o tempo que a gente está dando para a doença progredir. Então, se tu puder falar mais alguns sintomas para nós, né? Então vamos lá. Eu acho que o mais importante é essas alterações miccionais. Então isso tem que ser levado em conta.
especialmente para o homem, né? A mulher, o problema miccional dela maior está envolvido com as infecções urinárias e coisas do tipo, e o homem, elas vão estar relacionadas com alterações de próstata, que às vezes, como você falou, pode ser uma infecção. A próstata, como uma glândula, ela também pode ter uma infecção, que é a prostatite, que vai ser feito o tratamento com antibiótico e aquele desconforto que a pessoa estava sentindo vai passar completamente. Então, isso é o importante da gente não estar se acostumando a questão. Aquela situação da dor, né? Outra coisa é se a pessoa começar a ter dor na relação sexual, né? Tanto o homem quanto a mulher. Não se espera ter dor durante o ato sexual. Se está tendo dor, alguma coisa não está indo bem. Procura o seu médico. Mas vai no ginecologista, vai no urologista. Pode ser, mas você pode ir no clínico geral também, falar com ele sobre, e ele pode fazer o encaminhamento. Daqui a pouco esse teu problema pode ser apenas uma coisa emocional de qualquer um, tanto homem quanto a da mulher. Então, isso tem que ser levado em conta. E aí as alterações maiores seria, por exemplo, sair sangue ou alguma coisa assim. Chega a acontecer também. Pode Pode chegar a isso. Urina com sangue, fezes. Isso aí. E diagnosticou. Qual é a porcentagem hoje, se for diagnosticado logo no princípio, câncer, para que ocorra, né, a pessoa consiga tratar e salvar a sua vida ali, né? Boas notícias, né? Não é só má notícia. 95% do câncer, quando ele é diagnosticado, ele consegue uma cura total. Então isso é bem importante, mostra o quanto este exame, que muitas vezes as pessoas dizem o exame preventivo. Na verdade, ele não é preventivo, porque ele não vai te prevenir. É o diagnóstico precoce. Então, assim, você vai estar fazendo um exame que você vai estar tentando pegar a coisa no início, para poder tratar e não morrer daquela enfermidade. Porque a gente trabalha em cima de números, de estatísticas, e a gente sabe que a partir de 50 anos o risco vai aumentando. Todas as doenças, elas começam a se tornar muito mais prevalentes com a idade, né, que vai aumentando também. Então, as pessoas têm que estar a sempre probabilidade cientes. de sobrevivência é muito grande, então. É muito grande. Só que ainda, agora, a minha última pergunta do fechamento, né, porque né, é um assunto, assim, de muita importância, porque hoje a gente pode estar salvando uma vida, um homem que está ali nos assistindo, né, que tem todo esse conceito ou preconceito. E você, como homem, assim, Laércio, por que tu acha que é tão difícil ainda para o homem ir atrás e cuidar da sua própria saúde? É porque ainda ele deixa num segundo plano por não ver como uma prioridade, ou é vergonha? Tu acha ainda como figura masculina? O que tu escuta sobre isso? O que tu percebe para que a gente nessa noite consiga de repente mudar um pouquinho a forma de pensar aí dos homens que estão nos assistindo? Sim. É uma questão cultural, acho que tem a ver muito o aspecto cultural, aquela visão do macho, do provedor, daquele que nunca fica doente, daquele que não pode chorar, que não pode manifestar o seu sentimento. Então, isso hoje já mudou bastante, né? E as pessoas, felizmente, se acordaram para a realidade que o médico, ele é um profissional que está lá fazendo o trabalho dele, ele não vai estar preocupado com qualquer outra coisa que não seja fazer o trabalho dele. Então, a pessoa tem que estar... Então, você acha que ainda há uma boa porcentagem a parte cultural ainda? Eu acho que é muito cultural, sim. Né? A questão do estigma que tem, a questão do toque, como se isso fosse diminuir a masculinidade de alguém, enfim... A gente sabe que não tem nada a ver com isso. E cirurgias baseado nisso não afetaria nenhum tipo de... A parte da relação sexual do homem não afeta? Quando o homem precisa fazer cirurgias na próstata, pode sim dar alguns problemas. Mas isso também tem tratamento hoje. Então, mesmo que tem um percentual que pode ter impotência após algum procedimento, hoje... A urologia está extremamente avançada. Então, nós temos medicamentos que vão controlar isso, próteses, enfim. Então, hoje, felizmente, a medicina ela avançou muito e os tratamentos aumentaram, melhoraram bastante.
Então, eu vejo com bons olhos assim essa questão quando a pessoa busca. E uma coisa que eu aprendi com os alcoólicos anônimos, né, o AA, que o mais difícil é a pessoa aceitar que está com um problema, né? Então, se eu enquanto homem, eu achar que só acontece com meu vizinho, eu sou a vítima ideal. Então eu tenho que entender que eu não sou maior nem melhor do que ninguém. Uhum. Eu posso amanhã ser mais um número na estatística, se eu não fizer diferente. Tem uma frase que diz o seguinte: burrice é você fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, isso essa é uma frase antiga que eu acho que nós vamos levar para o resto da vida, né? Exato, Como então a gente tem que lembrar disso sempre. Se eu fizer igual como os outros fizeram, a probabilidade é que as coisas aconteçam igual para mim também. Gente, o assunto é bem sério e a gente precisa entender a necessidade para que eu possa cuidar da minha família. Então, falando um pouquinho mais dos homens, tu precisa se autocuidar primeiro, né? Se autoconhecer, né? Não ter vergonha sobre o assunto, se não tem a liberdade de falar em casa. Mas eu vejo isso pela minha casa, né? Eu vou 2, 3 vezes no médico, meu esposo não foi ainda, que inclusive falamos sobre esse assunto hoje, né? Já tá com 43 anos, vai fazer, e daqui a pouco tem que fazer essa avaliação, sim, essa autoavaliação, né? E isso é muito, muito importante, porque essa questão de achar que isso só acontece com homens. Eu tenho algumas experiências que foram muito traumáticas de atendimentos, né? Um dos casos que eu nunca me esqueci, que eu fui fazer um atendimento num homem de 40 e poucos anos que teve uma parada cardíaca e ele morreu. E aí estava o filho pequeno, estava a esposa ali chorando, né? Uhum. E aí o filho consolando a mãe. E eu pensei, poxa, veja só. Então, eu acho que a gente não pode ser egoísta. A gente tem que gostar da gente para a gente poder gostar e cuidar dos outros. Então, eu tenho filhos, eu tenho meus pais, eu tenho meu trabalho, mas eu digo uma coisa: nada é mais importante do que você, a sua vida, a sua saúde. Porque nada vai existir para você se você não estiver aqui. Não estiver bem para tratar e existir e estar, né? E estar vivo, né? E não adianta você depois lá no cemitério ser o mais rico do cemitério. Não vai adiantar Também nada. não vai adiantar. Que é a questão do que eu acho que vem no segundo ponto do porquê que os homens procuram menos. Ele quer trabalhar e às vezes acaba ali não cuidando, nem sentindo as dores, se automedicando, né? Mas eu tinha essa dúvida na metade das perguntas que eu te fiz e agora veio na minha cabeça de novo e eu quero finalizar com ela. Esses dias eu li, né, uma chamada no Google que dizia que o câncer, de uma maneira geral, seja de mulheres, de homem, criança, meio que está sendo ou pode se tornar a próxima pandemia de tanto que tem crescido, aumentado. Tu, na área da medicina, sim, Lars, tu acredita que possa se cada vez está crescendo mesmo? Pode se tornar uma pandemia? E se sim, isso tem a ver muito com a qualidade de vida das pessoas ou que elas não têm cuidado de si mesmo? Veja bem, hoje nós vivemos muito nessa questão de várias notícias, de várias fontes, e nem sempre elas são confiáveis, infelizmente. Sim. Então, o que acontece hoje, que a gente começa a ver na pirâmide populacional, que nós temos um envelhecimento lá em cima. Nós temos muito mais pessoas de 40 anos para 80 do que para baixo. Então, a pirâmide está invertendo. Antigamente, tu tinha mais pessoas lá embaixo, na infância, juventude. Ou seja, a população hoje ela começa a ser cada vez mais velha. Ponto. Isso é um problema seríssimo. Se tu vai ver na Previdência, tu vai ter mais pessoas recebendo do que contribuindo, mais recebendo do que trabalhando, e na saúde passa a ser isso também. Quando tu tem um envelhecimento maior da população, tu vai ter muito mais casos dessas neoplasias todas. O câncer acaba tendo
Porque antes as pessoas não chegavam a morrer de câncer, porque elas morriam muito mais cedo de tuberculose, morriam muito mais cedo de acidentes, Da AIDS. de HIV, de AIDS, enfim. Então, como as pessoas envelhecem mais, e qual a doença que mais tem predomínio no velho? São as neoplasias. O que é uma neoplasia, né? A gente acabou não falando. A neoplasia é quando as células elas se dividem, exato, elas começam a perder a sua matriz e se duplicar de uma maneira alterada, muito desordenada, muito rápida. Então, este é o câncer nosso que nós temos. Quando a pessoa faz tratamento com a quimioterapia, o que o quimioterápico faz? Ele faz com que essas células que se reproduzem muito rápido, elas parem de se reproduzir tão rápido. Então o câncer ele diminui a sua duplicação celular. Por isso que as pessoas que tomam esses medicamentos acabam perdendo o cabelo, porque as células do cabelo também se reproduzem muito rápido, o espermatozoide se reproduz muito rápido, porque o quimioterápico ele não é seletivo. Ele não vai atuar só pro câncer. Ele vai... Todas as células que se reproduzem muito rápido, ele vai atacar e vai entender que aquilo é um problema. Vai dar uma estagnada. Exatamente. E o câncer em si, então, tu explicou um pouquinho sobre ele, e ele vai matando os outros órgãos também? É isso que vai acontecendo geralmente? Na verdade, não. O que acontece é o seguinte. Quer dizer, o câncer tomou toda a pessoa, né? O que acontece normalmente é que o câncer, ele primeiro, para ele sobreviver, ele faz um depósito de sangue. Então, ele cria artérias, vasos para ele se alimentar. Por isso que é comum a pessoa, apesar de ela estar se alimentando, ela começar a perder peso. Porque ao invés dela estar criando energia, músculos para o organismo, isso está indo para o tumor poder crescer. Dessa forma desordenada Dessa forma desordenada. E como o tumor ele tem esses vasos, artérias e veias, é muito fácil uma dessas células ir para a corrente sanguínea e aí ela poder se depositar em outro órgão, por exemplo, no cérebro, num osso. Por e aí ela vai fazer a metástase. Vamos ter que tirar essa parte, daqui a pouco ela já progrediu para outra. Exatamente. O que a gente chama de metástases é exatamente isso. São células que ganharam a circulação sanguínea e estão invadindo outros tecidos. E aí que é o problema, né? Então ela vai, uma célula, um tumor que começou lá no pulmão, daqui a pouco a pessoa já está com metástases ósseas. E às vezes, isso aí é uma coisa interessante, que quando a pessoa vai fazer o exame, você nota que tem um tumor e aquele não é o órgão primário. Você já achou um órgão secundário. Você, por exemplo, você está fazendo uma eco abdominal e você nota que tem células cancerígenas ali dentro do fígado. Mas tu vai ver, não é. A raiz é em outro lugar. Já é em outro lugar. Muitas vezes no pulmão, útero, mama, e aí vai. Eu sei que nós já deveria terminar, mas eu tenho uma outra pergunta que eu vejo muito, né? E daqui a pouco pode ser uma coisa da mente nossa. Sei porque eu tive um tio meu que infelizmente foi a óbito pela questão do câncer, né? E quando a gente viu, ele já estava em estado terminal. O abdômen dele já não tinha mais o que fazer, né? Ele já tinha estourado os órgãos. Por que a gente tem a impressão de que quando mexe nele, aí que ele vai para outros órgãos? Não sei se é uma coisa que a gente descobriu naquele momento que já estava muito avançado, daí vamos fazer cirurgia e parece que daí ele diz que acorda o câncer. Isso é verdade? Pode acontecer mesmo ou não? Então, a gente tem várias coisas, né, que são da cultura popular. Eu não saberia te dizer com certeza se isso tem algum fundamento, se deixar ele quietinho, já foi estudado. Mas normalmente tu não tem como saber como é que algo vai evoluir sem mexer, né? Então tem essa, às vezes tu olha assim, tá tão quietinho. Era só uma verruguinha e aí foram tirar. Como é que tu sabe se não fizesse nada o que queria acontecer? Então tem muito disso, nada, né? Comprovado Nada ainda. comprovado. A gente sempre sabe que a melhor maneira é o tratamento precoce e que muitas vezes, e aí uma coisa que a gente, quando fala na saúde do homem, a gente lembra do câncer da próstata, mas sabe que existe o câncer no pênis também. Olha, a gente tem uma média de quase 4 pênis amputados por dia no Brasil. Meu Deus, olha aí, homens. 1.300 e poucos pênis são amputados anualmente. Mas assim, sintomas é visível. Basicamente,
por precariedade na higiene. Nossa. Então, assim, é uma coisa importante. Daqui a pouco é aquela pessoa que tem aquela feridinha que nunca vai tratar, porque quando a gente fala de câncer, muitas vezes a gente está falando de ferida, de úlceras, que não cicatrizam, que não fecham. Isso tem que ser levado ao posto, tem que ser tratado. Tem que ser observado, tem que ser feitos os exames. Exato. Né? Hoje nós temos, assim, por da exemplo, área. a sífilis, né? Sífilis, a gente está cheio de casos de sífilis em Voltou todos os com municípios. tudo? Voltou com todos os municípios, né? Todas as pessoas. Hoje, a sexualidade hoje, ela Tá vindo ali com 13, 14 já estão tendo relações sem proteção, sem uma educação para isso, sem estar nem o corpo às vezes preparado, né? E aí o que acontece? A sífilis, ela tem 3 fases, uma fase primária que são feridas. Se a pessoa não trata, ela desaparece, parece que não curou sozinho, depois ela volta numa fase secundária e por fim uma terciária que vai afetar o sistema nervoso e pode matar a pessoa. Então, não se deve deixar feridas que não cicatrizam sem um acompanhamento médico. Até porque eu escutei já muito disso, né? A pessoa viu que tem ali, não vou mexer porque senão vai ser pior, né? Só que não, é importante investigar porque a probabilidade de sobrevivência é muito maior, Sim. né? E se tu pega um desses cânceres de pele, especificamente, que nem tu está mostrando no teu rosto, eles dificilmente eles vão matar uma pessoa. E quando eles vão matar, é quando eles pegar uma corrente sanguínea e se depositar num órgão mais nobre. E isso vai acontecer. Quanto mais tempo você deixar... Uma coisa simples que poderia ser só resolvida. Tirar um sinal, você poderia resolver aquilo. Então, hoje, a gente agora iniciando o verão, aí começam as campanhas, protetor solar, evitar a exposição ao sol naqueles horários de pico. Tá tão quente ultimamente, né? E às vezes nem precisa do sol, né? Porque o sol, mesmo que esteja chovendo, ele está ali por cima das nuvens, que o pessoal que viaja de avião está lá vendo o avião, o sol. Então ele atravessa as nuvens e ele está lá, penetrando provocando na pele, né? lesões. E aí quando a pessoa vai se dar conta, muitas vezes está numa situação bem complicada. Então, mas, gente, muita cultura. Nossa, eu acho que eu tirei quase todas as minhas dúvidas. Mas para provar para vocês que cada vez mais essa cultura, com a graça de Deus, está evoluindo, essa curiosidade dos homens e buscar. Inclusive, fizemos um convite, não sei se ele aceitou ainda, vai estar dando uma palestra, né? Isso. Mas se você que está nos assistindo precisa de uma palestra, precisa de um profissional, entre em contato conosco, o meu gabinete ali, que a gente vai passar o contato do Laércio e ele vai ver a disponibilidade da agenda dele, que é bem corrido, né, Laércio? Com certeza, a gente trabalha bastante, mas eu gosto de fazer esse trabalho, é um trabalho voluntário que a gente faz com gosto, porque realmente nós entendemos que a prevenção é sempre o melhor caminho. Perfeito. Então, para a gente se despedir, eu gostaria que você então deixasse um recadinho aí para a galera, né, se despedisse para ficar registrado. E eu já agradeço a Deus por todos aqueles que nos acompanharam no início, no meio, no fim. E durante a semana a gente vai estar disponibilizando nas nossas redes partezinhas dessas falas para você nos ajudar a compartilhar. Então, eu agradeço a Vera e agradeço a cada um que teve a sua paciência de estar assistindo. É uma conversa que não é tão agradável. Sim. Seria mais adequado se a gente estivesse falando alguma coisa mais alegre, mas isso pode ser uma coisa de muita alegria. Porque, como eu falei, quando a gente faz as coisas sempre da mesma maneira, a tendência é que o nosso resultado seja o mesmo também. Então, a gente tem que quebrar a corrente, começar a fazer as coisas certas, e entender que o nosso corpo ele é o templo, né, do Espírito Santo, que a gente tem que cuidar, somos os mordomos dele. Então a gente dá banho no corpo, cuida dele, mas é porque Deus vai cobrar o que tu fez com o teu corpo lá, tu não cuidou do templo, né? Exatamente. Já que ele trouxe esse olhar também espiritual, porque nós temos um Deus tão amoroso que a gente precisa cuidar de tudo, do coração, do emocional, da alma, mas também do templo que é o corpo, né? Exatamente. Mas, gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Segunda edição do Vericast, onde a gente vai trazer sempre o lado humano do profissional, mas também muito conhecimento para que eu e você possamos avançar, aprender, porque o conhecimento liberta
e com isso a gente vai salvando vidas. Então, muito obrigada, Laércio, obrigada à nossa Secretaria da Saúde toda, a nossa gestão. Mais uma vez, tu sabe que eu tenho me tornado cada vez mais fã do trabalho de vocês, do teu trabalho, e incomoda um pouquinho, minha equipe incomoda também, e que Deus continue te dando muita sabedoria, muita paz, muito conhecimento para cuidar aí da nossa cidade, e que Deus te abençoe, e que Deus abençoe cada um de vocês.